Capítulo 1. Nesta idade, Ilion compreendia profundamente o fato de que a vida não era fácil, mas jamais lhe viria na mente que ele morreria na flor da idade. Nessa manhã, Ilion foi escalar a montanha com dois bons amigos. Entre eles estava uma jovem bonita, por isso foi naturalmente um evento esplêndido. Os jovens tendiam a gostar de emoções, e Ilion não era exceção. E escalar uma montanha já com caminhos desmatados por outras pessoas não tinha sentido. Eles escolheram uma montanha estéril e isolada. Ao atingir a metade do caminho da montanha, eles descobriram uma caverna. A jovem bonita que veio com eles ficou espontaneamente animada e insistiu em entrar. No entanto, no momento em que entraram, algo inesperado aconteceu. Ilion encontrou um cristal de cor carmesim retangular na caverna, parecia ser um cartão de cristal de um filme de ficção científica. Assim que ele descobriu e por curiosidade, tocou o cristal carmesim, as paredes começaram a roncar e a caverna desabou. Era difícil descrever as emoções que estavam passando por Ilion quando viu várias toneladas de pedra quebrando para baixo. Se uma pessoa tinha que usar uma frase para descrevê-lo seria: só quando morre é que uma pessoa realmente sabe que está morrendo. Ele ainda era jovem, saudável e de boa aparência. E ele ainda era virgem. Era suposto que ele teria uma vida tremendamente brilhante pela frente, mas estava tudo prestes a desaparecer. A tristeza e desesperança de saber isso era sufocante. As pedras não caíram em Ilion, mas em vez disso tinham selado a saída. A situação de ser enterrado vivo em um espaço tão apertado nas montanhas, sem comida, sem água e com ar limitado, tornou claro para Ilion que este lugar seria provavelmente a sua sepultura. Ilion olhou fixamente para a grossa parede da montanha. Sob iluminação da lanterna do seu telefone, as grossas paredes que se assemelhavam com os rostos de demônios. Ela estava fria ao toque e a frieza infiltrou-se pouco a pouco no coração de Ilion, o sobrecarregando. Ele não tinha a menor ideia para onde seus parceiros de escalada foram. Eles estavam todos agrupados em estreita colaboração ao entrar na caverna. No entanto, uma vez que a caverna desmoronou, os dois que deveriam ter sido presos com ele misteriosamente desapareceram. Era como se nunca tivessem entrado junto com Ilion. Ele ainda se lembrava claramente que meio minuto antes da caverna desabar, ele ouviu atrás de si a bela jovem que estava com eles dizer que ela estava com medo de haver cobras na caverna. Como pode duas pessoas simplesmente desaparecer de repente? Como é que uma boa caverna apenas entra em colapso? Era realmente uma situação desesperadora aqui na caverna. Não havia nenhum sinal em seu telefone e o destino de seus dois amigos era incerto. Ilion não queria ficar de braços cruzados enquanto esperava pela morte. Ele até pensou em cavar um caminho para sair. O bloqueio não foi pequeno, não havia um vislumbre de esperança por cavar. Quando uma pessoa enfrenta a morte, ela pode exibir extremamente forte motivação e espírito de luta, tudo, até mesmo algo como a tira mais ínfima de esperança, seria testado. Ilion agiu imediatamente, mas cavar com as mãos nuas, não faria. Ele não trouxe quaisquer ferramentas, como um punhal, com ele. Mas, neste momento, Ilion teve uma ideia de mestre. Ele lembrou-se do cartão de cristal. Parecia uma pequena pá, por isso, embora pequeno e sem alça, cavando com ele era muito melhor do que cavar com as mãos nuas.
virando a cabeça para o cartão de cristal misterioso, Ilion de repente teve uma ideia. Pensando com cuidado, a caverna tinha desmoronado no momento em que tocou esse cartão. Como poderia isso ser coincidência? E o maior mistério era que ambos os seus amigos tinham desaparecido no ar. Uma série de fenômenos inexplicáveis encheram a cabeça de Ilion com perguntas, ou seja, pode tudo o que aconteceu hoje ser devido a este cartão de cristal? Ele olhou para o cartão de cristal carmesim, era ligeiramente saliente. Em uma peça extremamente estável da pedra, ele ficou lá muito bem, emitindo um brilho fraco. Ilion hesitou por um momento antes de desligar a lanterna de seu telefone. Ele percebeu que, apesar da escuridão da caverna, ele ainda podia ver o cartão carmesim com brilho fraco. Neste momento ele entendeu que este cartão não foi feito de cristais porque cristal de ametista não brilha. Contudo, no mundo natural, existem alguns minerais que eram capazes de brilhar devido a vestígios radioativos. Mas, em sua situação atual, Ilion não poderia se importar sobre a possibilidade da radioatividade prejudicar o seu corpo e pegou o cartão de cristal carmesim para examiná-lo. Se o colapso foi devido a este cartão de cristal, poderia possivelmente ser o seu bilhete para a sobrevivência? Ilion sabia que não havia muita esperança, às portas da morte, ele tinha que tentar de tudo como um último recurso. O cartão de cristal estava frio ao toque, com uma frieza que parecia serpentear através dos vasos sanguíneos em seu braço e em todo o caminho para o seu coração. O cartão em si estava carmesim e ligeiramente maior do que a mão de um adulto, mas não mais espessa do que a própria palma da mão. De um lado do cartão, parecia haver gravuras misteriosas. Elas pareciam não naturais, como se esculpidas pela mão humana. Quem poderia tê-la esculpido? Poderiam estas gravuras ser algum símbolo antigo, ou uma linguagem misteriosa? Ou poderia ser extraterrestre, algo das estrelas? Com tais acontecimentos estranhos, o cérebro de Ilion começou a se encher com perguntas. Ele tinha certeza de que o colapso da caverna tinha algo a ver com o cartão de cristal. Não houve terremoto, como poderia a caverna de repente entrar em colapso? Com o cartão de cristal na mão, Ilion percebeu que as bordas da placa de cristal eram tão afiadas como uma lâmina. A esperança se acendeu dentro dele, ele poderia conservar energia, cavando com isso. Ilion parou de hesitar e com o cartão de cristal na mão, caminhou em direção à grossa parede de rocha desconhecida. Agarrando a borda do cartão de cristal com ambas as mãos, ele empurrou-a com força, e algo inconcebível aconteceu. A rocha originalmente firme e robusta foi cortada em pedaços como tofu por este cartão de cristal. Ilion, que tinha usado muita força sobre a rocha que mostrou nenhuma resistência, bateu com a cabeça na parede. Ilion ficou pasmo, ele não poderia ao menos se importar que ele tinha raspado sua testa enquanto ele olhava fixamente para o cartão de cristal carmesim em sua mão. Depois que o choque inicial passou, ele experimentou a alegria. Este foi praticamente um sabre de luz a partir de um filme de ficção científica. Neste momento, ele não tem humor para examinar como este cartão pode ser tão afiado, mas sim focar em cavar seu caminho para fora. Agarrando o cartão de cristal firmemente com as duas mãos, Ilion começou a cavar um buraco como uma toupeira. O cartão de cristal se moveu sem resistência e poderia até mesmo cortar facilmente através de granito. Ilion sentiu-se animado, ele pegou um tesouro.
Se ele conseguir sair vivo, este cartão poderia mudar a sua vida e poderia até mesmo ter tecnologia alienígena embutido dentro dele. Ilion não sabia quanto tempo tinha cavado e não tinha certeza se era uma ilusão, mas sempre que ele se sentia exausto, o cartão de cristal em suas mãos emitiria uma frieza, rejuvenescendo um pouquinho de força dentro dele, permitindo-lhe continuar cavando sem descanso. Não foi possível saber o tempo que se passou na caverna, mas Ilion foi motivado para seguir em frente sem descanso por sua sede de sobrevivência. Seu celular já estava sem bateria e ele tinha perdido totalmente o seu sentido de tempo. 3 dias, 5 dias, 7 dias. Ilion não percebeu que, mesmo sem um único pedaço de comida ou água, ele milagrosamente não morreu. Era como se a energia do cartão de cristal houvesse prolongado a sua vida. Se fosse para olhar para o caminho que ele havia cavado, Ilion teria descoberto o tempo que ele ficou cavando, mas Ilion não prestaria atenção já que sua visão já estava embaçada. Não é possível ver claramente à frente, incapaz de ver a rocha, ele só podia sentir o cartão de cristal emitir um frio agradável em suas mãos. Ele foi lentamente perdendo os sentidos, mas continuava cavando com perseverança e tenacidade. Finalmente, em um determinado momento, ele percebeu um lampejo na frente de seus olhos, como se ele tinha visto uma luz que passa através de uma rachadura no solo, iluminando seu rosto. Assim como quando um balde de água é espirrado sobre uma pessoa inconsciente, Ilion foi de repente bem despertado. Claro! A luz. Ilion nunca tinha apreciado que a luz poderia ser tão bonita. Ele não conseguia controlar as lágrimas e toda a energia que anteriormente tinha sido perdida, foi inundada de volta em seu corpo. Ele cerrou os dentes e cavou loucamente. Finalmente, Ilion foi cegado pelos raios luminosos que brilhavam em cima dele, enquanto ele lutava para manter os olhos abertos. Ele conseguiu sair. Consegui. Eu sobrevivi. Ilion deitado no chão, tomando grandes suspiros de ar, enquanto olhava para o céu azul e nuvens brancas, ele nunca havia sentido que o céu azul era tão bonito. Embora seu corpo estava extremamente cansado, com fome e sede, Ilion não descansou por muito tempo. Ele cerrou os dentes e se levantou, tentando entrar em contato com os seus 2 amigos. Ilion pode ter escapado da morte, mas ele não sabia o que tinha acontecido com seus amigos. Mas o seu telefone celular estava sem bateria. Ilion olhou ao redor, esperando ver sinais de vida, mas com apenas um olhar, Ilion ficou pasmo. Como poderia ser isso? Ilion lembrava claramente que ao escalar uma montanha, ele foi enterrado vivo em uma caverna e subiu para fora da montanha sozinho. Mas, Ilion foi localizado em uma vasta extensão, embora houvesse montanhas ao redor, a distância até elas teria levado um cavalo à sua morte. Ilion não podia acreditar que ele tinha cavado um túnel tão comprido. Ao redor dele estavam vários montes e uma vara de madeira estendeu em cada monte. Nas varas de madeira eram palavras rudes de uma origem desconhecida escrito usando carvão. Este poderia ser um cemitério? Ilion ficou pasmo, como é que ele apareceu entre tantas lápides? Tendo escapado da morte uma vez, a força mental de Ilion estava agora muito mais forte, portanto, embora ele foi confrontado com uma situação ilógica, ele ainda poderia se acalmar e examinar cuidadosamente as lápides. Estas lápides não se parecem com aquelas que vieram de um cemitério moderno.
No cemitério de uma cidade moderna, todas as lápides ou foram feitas de mármore ou granito ordenadamente. Mas a lápide na frente dele mesmo, uma lápide rural, seria muito melhor do que esta. Espere. Ilion de repente descobriu alguma coisa. Como ele abaixou a cabeça para dar uma olhada, o túnel que ele tinha acabado de subir ainda estava lá, e estava situado na frente de um monte. E pelo lado do monte, uma prancha de madeira foi usada como uma lápide. Na prancha de madeira eram palavras estranhas, mas por alguma razão desconhecida, Ilion teve uma faísca em sua mente e podia ler todas as palavras. Estava escrito: meu amado irmão, sepultura de Ilion. E do lado estava escrito 5 palavras: irmã mais velha Jianxia Ouro e Ilion sepultura. Ilion foi totalmente estupefato. Ele claramente tinha sido enterrado vivo em uma caverna em uma montanha estéril, mas agora ele tinha cavado seu caminho para fora de seu túmulo. Que tipo de piada é essa? Também as palavras não eram chinesas, nem inglesas. Como ele sabia todas estas palavras esquisitas? Este deve ser um sonho, certo? Sim, deve ser um sonho. Este sonho com certeza é real. Como se Ilion olhou para os seus arredores e se sentiu tímido, é muito real. Ele beliscou-se e o resultado foi dor. Outra beliscada, ainda doía. Não é um sonho? Essa merda não é realmente um sonho? Ilion sentiu-se perdido. Alguém poderia dizer-lhe o que estava acontecendo? Ilion estava xingando em seu coração. Ele já poderia ter sido morto quando ele foi enterrado vivo na caverna, ou quando ele cavou para fora. Toda a escavação era apenas uma ilusão antes de sua morte. Mas as 2 palavras amado irmão, o que isso significa? Ele não tinha uma irmã mais velha. Se havia um parente, era alguém que vivia em outra cidade e com quem teve interações pouco frequentes. Ele nem mesmo conhece muito bem sua prima, porque ela iria erguer uma lápide para ele. Se da lápide Ilion era outra pessoa com o mesmo nome e sobrenome como a si mesmo, isso ainda era impossível. Como poderia tal coincidência acontecer, escalando fora de uma sepultura de alguém com o mesmo nome e sobrenome Ilion? Ilion se sentiu extremamente confuso. Naquele momento, ele olhou em estupor, à medida que uma garota vestida em farrapos, enquanto carregava uma cesta, caminhava em direção dele ao longo de um minúsculo caminho do vilarejo.